Bom dia, meus irmãos. Eu saúdo a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, a quem seja a honra e o louvor para sempre. Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de João, dando continuidade a essa série específica que eu tenho feito para os cultos onde nós participamos da ceia. Domingo passado nós vimos o capítulo 16, do versículo 1 a 15, e vamos ver agora 16 a 24. Evangelho de João, capítulo 16, versículo 16 a 24. A palavra de Deus nos diz: um pouco e não mais me vereis, outra vez um pouco e ver-me-eis. Então alguns dos seus discípulos disseram uns aos outros: que vem a ser isto que nos diz um pouco e não mais me vereis, e outra vez um pouco e ver-me-eis, e vou para o Pai? Diziam, pois, que vem a ser esse um pouco? Não compreendemos o que quer dizer. Percebendo Jesus que desejavam interrogá-lo, perguntou-lhes: indagais entre vós a respeito disto que vos disse? Um pouco e não me vereis, e outra vez um pouco e ver-me-eis. Em verdade, eu vos digo que chorareis e vos lamentareis, e o mundo se alegrará. Vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. A mulher, quando está para dar à luz, tem tristeza, porque a sua hora é chegada. Mas depois de nascido o menino, já não se lembra da aflição pelo prazer que tem de ter nascido ao mundo um homem. Assim também agora vós tendes tristeza, mas outra vez os verei. O vosso coração se alegrará e a vossa alegria ninguém poderá tirar. Naquele dia nada me perguntareis. Em verdade vos digo, se pedirdes alguma coisa ao Pai, eu vou-la concederá. Ele vos-la concederá em meu nome. Até agora nada tendes pedido em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Amém, a bendita palavra do Senhor. Vamos orar nesse momento, irmãos, nos preparando para ouvir a exposição bíblica. Oremos. Senhor, nós bendizemos o Teu santo nome e nós somos gratos por esse momento tão especial, tão ímpar em nossa vida, quando estamos reunidos para Te adorar e para ouvir a palavra do Senhor. E a nossa oração é que o Teu Espírito que está aqui em nosso meio, que habita no meio do Teu povo, o Teu Espírito que inspirou esse livro tão maravilhoso, que ele seja também aquele que nos traga iluminação, compreensão e também profundas mudanças em nossas vidas. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a tristeza é uma palavra que nós não gostamos de ouvir. Nós gostamos muito mais de ouvir falar sobre alegria. E, de fato, a vida humana ela é marcada por tristezas e alegrias. Nós sempre vamos experimentar essas duas realidades nesse mundo que nós estamos vivendo. A grande questão é como é que nós encaramos as tristezas, como é que nós compreendemos as tristezas nessa vida. O que é que você faz quando você se sente profundamente abatido, triste? Como você enfrenta a tristeza? Talvez você esteja passando por um momento de profunda tristeza nessa manhã. E nesse texto, Jesus, que é aquele que conhece todas as coisas, vendo aquele momento complicado dos discípulos, sabendo inclusive da confusão, porque ele está ensinando muitas verdades profundas aos discípulos que eles naquele momento não compreendiam ainda. Mas Jesus diz de forma muito clara que eles então experimentariam essa transição da tristeza para a alegria. Como é que seria essa transição da tristeza para a alegria? É exatamente esse o foco desse texto.
Vamos olhar o texto agora. Bom, como nós vimos, esse texto que nós lemos está dentro do Evangelho de João e de forma bastante específica dentro daquilo que alguns chamam do livro da glória. O Evangelho de João ele começa com um prólogo inicial, onde João mostra que Jesus de fato era o Deus que se fez carne, que vai do capítulo 1 até o versículo 18. Logo em seguida nós temos aquilo que alguns chamam o livro de sinais. Há um grande foco no Evangelho de João em mostrar que Jesus fez sinais gloriosos que mostravam quem ele era. Diferente dos demais evangelhos sinóticos, João foca sobretudo o ministério de Jesus na Judéia, naquele período um pouco maior, de 3 anos, diferente dos sinóticos que focam muito mais no ministério de Jesus na Galileia. Do capítulo 13 ao versículo 20 e 31, nós temos no Evangelho de João o que alguns estudiosos chamam o livro da glória, aquele momento onde o foco está no ensino de Jesus e também na sua morte e na sua ressurreição. Então nós estamos dentro desse contexto aqui do capítulo 13 ao capítulo 20. Especificamente no capítulo 13 até o capítulo 17, 26, nós temos aquilo que nós chamamos o discurso de despedida. Esse é o ponto aqui do texto que nós lemos. Jesus está à mesa com os discípulos, é um momento de ceia, de cenáculo, onde muitas coisas importantes serão feitas pelo Senhor Jesus. Nós temos acompanhado desde o capítulo 13, e aqui nós temos essa continuação, é o 6º discurso, aliás, é a 7ª dessa sessão de despedida do Senhor Jesus. Jesus vai dizer várias coisas aqui do 13, e aqui no capítulo 16, que é o texto que nós lemos, do versículo 16 a 23, nós temos a sétima sessão desse discurso de despedida. De fato, o versículo 16 é um versículo de transição, como nós chamamos. E aqui, João 16, Jesus vai preparar os discípulos para aquilo que eles vão experimentar. Eles vão experimentar um momento de profunda tristeza. Ele, obviamente, estava se referindo à sua morte, mas esse momento de tristeza seria também acompanhado de um momento de grande alegria com a sua ressurreição. Então, esse texto, olha agora, 16 a 24, ele se divide em 2 partes, muito lógicas. Primeiro, do versículo 16 a 18, Jesus anuncia a sua partida iminente e os discípulos, então, vão revelar essa confusão. Nós vimos que esse texto, o Evangelho de João, ele está dentro de uma narrativa. Aqui estamos dentro desse livro da glória, especificamente dentro desse momento de despedida, desse discurso de despedida, cuja forma geral, literária, é um monólogo. Jesus vai falar bastante aqui no Evangelho de João. E esse monólogo, vez por outro, é marcado por algum diálogo. Então, aqui no versículo 16 a 18, nós temos esse diálogo, é a primeira parte dessa sessão. E a segunda parte, vai do versículo 19 a 24, é a parte onde Jesus, 19 a 24, vai abordar a confusão deles. Eles estavam confusos com o que Jesus estava falando, eles não estavam entendendo, e Jesus então vai explicar a eles como a tristeza deles vai se transformar em alegria. Então, esse é o ponto aqui da narrativa. Então, o texto tem 2 partes, 16 a 18, que mostra a confusão dos discípulos, eles não estão entendendo nada do que Jesus está falando, e depois, 19 a 24, Jesus vai corrigi-los, explicando aquilo que eles vão experimentar, e como essa tristeza vai se transformar em alegria. E essa sessão de 19 a 24, ela é subdividida em 2 frases que Jesus diz. Acompanhe comigo. Primeiro, no versículo 20, em verdade vos digo que chorareis e vos lamentareis. Então, essa é a primeira parte. Vocês vão chorar, vão lamentar, mas vocês vão experimentar depois a alegria. E a segunda vez está aí lá no final do versículo 23, onde Jesus repete: em verdade vos digo, se pedis alguma coisa ao Pai, Ele vos concederá em meu nome. Então Jesus 2 vezes repete essa frase, em verdade vos digo, e agora, nessa segunda vez, Ele vai ensinar algo completamente novo aos discípulos, que eles nunca tinham ouvido falar, que era a oração ao Pai em nome de Jesus. Então, entendido a estrutura do texto, qual é a ideia central, então, aqui do capítulo 16 a 24? Bom, aqui
nós vemos como Jesus aborda a confusão dos discípulos sobre sua partida e como Jesus traz essa promessa de que a tristeza que eles iam experimentar ali na cruz seria transformada em alegria através da ressurreição. Então, qual a ideia, qual a tese, qual o argumento central aqui do capítulo 16, versículos 16 a 24? Será o tema também do sermão. Como Jesus transforma a nossa tristeza em alegria. Como Jesus transforma nossa tristeza em alegria. Como eu expliquei, há duas ideias centrais no texto. Primeiro, a confusão a respeito de Jesus e sua obra, 16 a 18, essa é a ideia central. E segundo, a transição da tristeza para a alegria mediante a ressurreição de Jesus e a provisão do Pai respondendo às orações, 19 a 24. Então são essas duas ideias. Vamos analisar agora o texto verso por verso. Vamos ver o versículo 16, João 16, 16, quando Jesus diz: um pouco e não me vereis, outra vez um pouco e ver-me-eis. Então alguns dos discípulos disseram uns aos outros: que venha a ser isto que nos diz um pouco e não mais me vereis, e outra vez um pouco e ver-me-eis, e vou para o Pai? Diziam, pois, que venha a ser esse um pouco, não compreendemos o que quer dizer. Eles não haviam entendido. Jesus disse: olha, vocês vão me ver por um pouco, e depois vocês não vão me ver mais, e depois por mais um pouco e vocês vão me ver. O que é que significa isso, essa ideia, vou para o Pai? Eles estão completamente confusos. Ouvir, como eu sempre digo, é diferente de entender. Alguém pode ouvir e não está entendendo absolutamente nada. E os discípulos não estão compreendendo. É importante lembrar que Jesus sempre foi um pregador plano, ou seja, um pregador que se fez, em certo sentido, entender, embora ele usasse muitas figuras de linguagem, como parábolas, símbolos, metáforas. Mas aqui, especificamente, os discípulos não entenderam. E Jesus já havia dito isso, se você voltar um pouco ao versículo 12, nós vimos no último sermão, quando ele diz assim: tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Jesus está ensinando muitas coisas profundas, sobretudo nesse momento da história da redenção, essa transição da antiga para a nova aliança, e eles não estão compreendendo, eles estão completamente cheios de dúvidas. O que é isso? Um pouco vou para o Pai, depois um pouco e vou ver. Jesus estava ensinando aqui, nesse discurso de despedida, muitas coisas profundas sobre a sua morte, crucificação, ressurreição, ascensão. Obviamente as Escrituras falavam a respeito do sofrimento do Messias, como Isaías 53, mas tudo era muito em sombras, eles não tinham ainda essas ideias profundas. Eles dizem: nós não compreendemos o que é essa palavra um pouco, o que é isso? Na verdade, Jesus está ensinando coisas muito profundas a eles. Nós vimos, por exemplo, que Jesus no capítulo 14, 16, dá uma aula a eles sobre trindade. Eles não tinham uma compreensão ainda, como judeus, dessa trindade, da trindade ontológica, o Pai, o Filho, que vai enviar o Espírito Paráclito, que é exatamente igual ao Filho. Veja que aula Jesus dá a eles sobre a trindade. Jesus ensina, por exemplo, no capítulo 14, 16, dá uma aula também sobre a trindade não apenas ontológica, onto significa o ser de Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, mas também a trindade econômica, o papel do Pai, do Filho e do Espírito na história, na obra da redenção. Jesus vai dar uma aula a eles, por exemplo, no capítulo 15, que ele é a própria videira, ele é o novo Israel, que a história da redenção está se concretizando. Jesus vai dar uma aula a eles sobre teologia bíblica, o progresso da redenção. Ele está descortinando o plano da redenção, a centralidade da obra da redenção na pessoa dele, a sua morte que vai acontecer, a sua ressurreição, a sua ascensão, o envio do Espírito, coisas gloriosas. Eles não haviam compreendido tudo isso. Não seria fácil entender. E Jesus também dá uma aula a eles no final, aqui do capítulo 16, sobre oração, um curso intensivo. Jesus vai explicar que a própria forma como eles oravam iria mudar, porque eles agora iriam orar ao Pai em nome de Jesus, não mais como eles oravam antes. Jesus dá um curso intensivo aqui de vida cristã, ensinando sobre sofrimento e alegria, tristeza e alegria. Muitas informações, e os discípulos estão
confusos, sem compreender. E às vezes também acontece na nossa vida cristã. Nós temos essa revelação de Deus, nós temos a palavra de Deus, mas às vezes os planos de Deus dentro da história da redenção, não apenas em relação ao mundo, em relação à nossa vida, muitas vezes são incompreensíveis, irmãos, e nós ficamos confusos. A vida às vezes é como um quebra-cabeça, as peças parecem não fazer sentido, e às vezes nós vamos construindo um quebra-cabeça da nossa vida dentro de uma perspectiva errada. Nos sentimos também confusos como os discípulos. Eles não entendem, eles não compreendem aquilo que Jesus está ensinando. Eles não compreendem nem mesmo o papel deles naquela história, que seria um papel grandioso de continuar como discípulos mediante a vinda do Espírito em Pentecostes, dessa obra gloriosa, dessa nova aliança, da história da redenção, o papel deles como apóstolos, onde a igreja, como Paulo disse, seria edificada sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. Eles não estavam ainda nesse ponto compreendendo tudo isso. E Jesus, como sempre, a partir do versículo 19, vai ajudá-los. Jesus vai trazer uma explicação para eles. Veja o que Jesus então diz. Percebendo Jesus que desejavam interrogá-lo, perguntou-lhes: indagais entre vós a respeito do que vos disse? Um pouco e não me vereis, e outra vez um pouco e ver-me-eis. Jesus percebe que eles estão confusos. Obviamente, Jesus tinha um conhecimento muito profundo na sua onisciência, em alguns momentos nós vemos isso, mas é possível que aqui Jesus perceba claramente que eles estavam confusos, talvez a interrogação que eles estavam fazendo entre eles. Jesus percebe que os discípulos não estão entendendo. E Jesus agora vai explicá-los. E quando Jesus então vai explicar esse momento crucial que eles estão enfrentando, Jesus vai usar duas vezes essa expressão em verdade vos digo, que na língua grega é amém, amém. Geralmente Jesus usa essa expressão em verdade vos digo, em momentos muito solenes, quando ele quer ensinar coisas muito profundas. Então nós vamos encontrar no versículo 20 e no versículo 23, que literalmente são dois ensinos que Jesus vai trazer a eles nesse momento, ajudando-os, explicando a eles. Então vamos ver o primeiro, versículo 20. Em verdade vos digo, que chorareis e vos lamentareis, e o mundo se alegrará. É a primeira coisa que Jesus diz: vocês vão chorar, vocês vão lamentar. Na língua grega, João usa duas palavras, dois verbos, chorar e lamentar. E lamentar é uma ideia muito profunda, é uma palavra que geralmente era usada no lamento aos mortos, no sentido de algo muito profundo, uma dor profunda. Vocês vão chorar, vocês vão sofrer. Mas o mundo vai se alegrar. E aqui Jesus usa mundo para se referir não apenas os judeus, mas também os gentios, aqueles que não creem nele. Esse é um conceito importante no Evangelho de João. Mundo no sentido daqueles que são incrédulos, ou seja, os judeus iam se alegrar com a morte de Jesus, os romanos iam se alegrar com a morte de Jesus, o mundo ia se alegrar, Satanás ia se alegrar. Mas vocês iam ficar profundamente tristes. Vocês vão ficar. Veja o versículo 20, vós ficareis tristes. Vocês vão ficar tristes. A palavra tristeza, na língua grega que João usa aqui, é a ideia de uma dor da mente, do espírito, um pesar, uma aflição. Vocês vão ficar profundamente tristes. Mas Jesus conclui no final do versículo 20, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. Mas vocês vão se alegrar. E obviamente ele estava explicando aquela ideia de um pouco, e vocês não vão me ver, porque ele ia morrer, ia ser sepultado, mas logo após um pouco ele ia ressuscitar. E é essa a ideia aqui. Jesus diz assim: então a tristeza de vocês vai se transformar em alegria, quando vocês me verem novamente. É isso que Jesus está ensinando aqui. E se você avançar um pouco no capítulo 20, versículo 20 do versículo de João, é exatamente isso que acontece quando Jesus aparece a ele, diz assim: e dizendo isto, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Veja que coisa maravilhosa. Quando eles viram Cristo ressurreto, Jesus então mostra as marcas do seu sofrimento.
Jesus havia ressuscitado. E eles se alegraram profundamente. A alegria da ressurreição. Vocês vão experimentar o sofrimento, mas vocês vão se alegrar. E a ressurreição, ela é central para a fé cristã. E para João, que escreveu o Evangelho. Primeiro, a ressurreição de Jesus era a certeza que tudo aquilo que Jesus ensinou era verdade. Se Jesus tivesse simplesmente morrido e ficado morto, isso significava que tudo que ele falou não tinha nenhum sentido. Seria como mais um homem, mais um religioso que diz que falou da parte de Deus, morreu e acabou. Mas ele ressuscitou. A ressurreição trazia a certeza de quem Jesus de fato era, o Filho de Deus. Mas a ressurreição também, e João vai deixar isso muito claro no Evangelho, traz o próprio entendimento das Escrituras. Eles então começam a entender as Escrituras, obviamente quando o Espírito vem, e após a ressurreição, então eles começam a entender. João inclusive vai dizer isso no capítulo 2, no versículo 22, que quando Jesus fala ali a respeito do templo, que ele vai morrer, em 3 dias vai reconstruir o templo, eles não entendem nada, mas quando Jesus ressuscita, eles então entendem. Veja aí o que o texto nos diz em João capítulo 2, quando diz o seguinte, versículo 19 a 22, João 2, 19 a 22. Jesus lhes respondeu: destruí este santuário, em 3 dias o reconstruirei. Replicaram os judeus: em 46 anos foi edificado este santuário, e tu em 3 dias o levantarás. Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. Quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, lembraram os seus discípulos de que ele dissera isto, e creram na Escritura, e creram na palavra de Jesus, ou seja, eles então começaram a entender as próprias Escrituras, que agora, na nova aliança, não existia mais um templo, um local, como no Antigo Testamento. Mas Jesus era o próprio Deus que se fez carne. Ele é o templo, e onde Jesus está, mediante o Espírito, ali está a igreja, o povo de Deus, o templo de Deus. Eles entenderam isso, depois da ressurreição. Mas no capítulo 19, versículo 35, e o outro aspecto importante do Evangelho de João, está na testemunha da ressurreição. Ele estava ali, ele viu, e ele vai dizer isso, João 19, 35, aquele, pois, que isto viu, testificou, sendo verdadeiro o seu testemunho, e ele sabe que diz a verdade, para que também vós creais. Então, a ressurreição e essa ideia de testemunho é muito importante no Evangelho de João. Os discípulos vão entender as coisas depois da ressurreição de Jesus, eles vão entender as Escrituras, mas eles também são testemunhas dessa ressurreição. É isso que João está dizendo, para que vocês creiam, nós vimos, nós estávamos lá, nós vimos ele morrer, nós experimentamos a tristeza, mas experimentamos também a alegria. Ninguém compreende a encarnação, o sofrimento, a morte, o sepultamento, a ressurreição de Jesus, a sua ascensão. Aliás, o seu sepultamento sem a ressurreição. Ninguém compreende. É por isso que Paulo diz que se Jesus não ressuscitou, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Não há cristianismo sem ressurreição. Por isso que Paulo, em 1 Coríntios 15, versículo 12 a 19, vai falar exaustivamente sobre a importância da ressurreição. Jesus está vivo. E é por isso que nós estamos aqui, meus irmãos, nesse domingo, dia do Senhor, porque Jesus está vivo. E Jesus estava ensinando isso a eles. Mas voltando para o texto de João, Jesus agora, no versículo seguinte, vai usar uma ilustração, no versículo 21. Ele diz assim: a mulher, quando está para dar à luz, tem tristeza, porque a sua hora é chegada, mas depois de nascido o menino, já não se lembra da aflição pelo prazer que tem de ter nascido ao mundo um homem. A palavra homem aqui, obviamente, é no sentido genérico, homem e mulher. Jesus está dizendo, e vai usar essa ilustração. Jesus usava bastante ilustrações. E qual é o ponto importante aqui? Porque Jesus está usando essa figura da mulher no parto para explicar essa ideia de um pouco mais me vereis, e um pouco depois vocês não vão me ver, e depois de um pouco vocês vão me ver, a tristeza vai se transformar em alegria.
E Jesus, como sempre, vai usar essa ilustração. E o ponto era muito simples. As tristezas deles, que eles iam experimentar, seriam exatamente como uma mulher que está grávida, que vai experimentar as dores de parto. Aqui Jesus está ensinando um princípio muito profundo aos discípulos. Porque, geralmente, quando nós lemos esse texto, nós pensamos em alegria e tristeza como coisas sequenciais na vida. Nós temos muito essa ideia cronológica da vida. Você experimenta tristeza e um dia você vai experimentar alegria. A tristeza, né, vem e depois, então, você experimenta alegria. Mas Jesus está corrigindo um pouco a mente dos discípulos. Ele também precisa corrigir a nossa mente equivocada. E o que Jesus, então, está querendo dizer? Bom, as dores de parto, esse é um ponto importante, não são apenas aquilo que vem antes da alegria de uma criança nascer, mas também o próprio meio que leva à alegria da criança nascida. O que Jesus está ensinando aqui é que a relação entre tristeza e alegria não seria cronológica, mas de causa e essência. Ou seja, a dor e a tristeza antecipa, produz os meios para a verdadeira alegria. A verdadeira alegria só surge em meio ao sofrimento, irmãos. Não existe alegria verdadeira que não seja aquela que surge em meio ao próprio sofrimento. Geralmente nós pensamos em tristeza e alegria, e sobretudo em alegria, no sentido de ausência de problemas, ausência de sofrimento. Isso não existe nessa vida. Em algum momento nós sempre vamos experimentar tristezas. Mas Jesus está prometendo algo grandioso a eles. E que seria um princípio importante. E que princípio era esse? É que a glória é produzida a partir da matéria-prima do sofrimento. A alegria tem como matéria-prima o sofrimento. A alegria de uma nova vida é produzida a partir das dores de parto. Então, um cristão verdadeiro, ele precisa compreender isso. É em meio ao sofrimento que Deus está preparando o seu coração para a verdadeira alegria. Eles ainda iam sofrer, muitos deles iam morrer. Mas eles iam experimentar uma alegria maravilhosa. E que alegria é essa? O seu Salvador estava vivo. Estava com eles mediante o Espírito, para sempre, em todas as circunstâncias. E Jesus diz exatamente isso. Quando ele diz assim, assim também vós, veja, o versículo 22, assim também agora vós tendes tristeza, mas outra vez vos verei, ou seja, eu vou me encontrar com vocês. E ele continua, e o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém poderá tirar. Será que Jesus estava dizendo, bom, vocês a partir da minha ressurreição nunca vão sofrer, nunca mais vão sofrer? Claro que não. Nós sabemos o quanto esses homens sofreram. Mas o que Jesus está dizendo é que aquela alegria, a alegria de ter a certeza de que Jesus havia ressuscitado, de que o Cristo redivivo estaria com eles, essa alegria ninguém poderia tirar jamais deles. Porque essa é a base da nossa alegria. A base da nossa alegria é a certeza em um Cristo vivo. E essa alegria, enquanto nós estamos aqui, crendo nesse Cristo vivo, é uma alegria que nós experimentaremos de forma plena, obviamente, na eternidade, mas nós experimentaremos nesse mundo. O que Jesus está dizendo é que há propósito até mesmo no sofrimento, nas tristezas, e que Deus nos ensina o caminho da alegria no meio da tristeza, crendo nesse Cristo vivo. E é por isso que no versículo 23, eu sei que o versículo 23, há uma divisão que o nosso tradutor, a maioria das versões faz o versículo 22 e 23, mas esse versículo 23, na verdade, essa primeira frase deveria estar no versículo 22. Naquele dia, nada me perguntareis. Quando Jesus ressuscitasse,
tudo estaria claro para eles. Nada me perguntareis, porque vocês vão saber, vocês vão compreender que eu estarei convosco para sempre. Eu vou ressuscitar. E obviamente Jesus depois ia subir aos céus, enviar o Espírito. Então vocês vão entender o que eu estou dizendo. Vocês não estão entendendo agora. Mas quando vocês me verem vivo novamente, vocês vão compreender. E aí vem a segunda frase, em verdade, a segunda subdivisão, versículo 23. Segunda vez Jesus repete a frase, em verdade vos digo. Amém, amém. E agora Jesus vai trazer um outro ensino importante a respeito da sua ressurreição. Ele diz o seguinte: se pedis alguma coisa ao Pai, Ele vos-la concederá em meu nome. Veja que coisa gloriosa. Pelo fato de Jesus morrer, e Ele ia ressuscitar e enviar o seu Espírito, mas ia subir aos céus, e Ele estaria junto ao Pai. Jesus está dizendo, e agora vocês vão pedir, e quando vocês forem orar ao Pai, vocês vão pedir em meu nome. Vocês nunca estarão sozinhos, porque o próprio Pai, Ele vai ser aquele provedor de vocês. Eu estarei junto com o Pai, mas mediante o Espírito estarei dentro de vocês. Jesus já havia ensinado isso antes. Eu estou como Deus homem junto ao Pai, mas eu estarei também com vocês. E vocês agora vão aprender uma forma diferente de oração. E é por isso que quando nós oramos, uma parte fundamental da oração cristã, são dois aspectos que Jesus ensina lá no sermão, no Sermão do Monte e outro aqui. No Sermão do Monte, Jesus ensina que nós agora nos dirigimos a Deus como um pai. Obviamente o judeu conhecia o conceito de Deus como um pai, mas a expressão que Jesus usa no Sermão do Monte, ensinando os discípulos a chamar Deus pai de Abba, que é um termo carinhoso, era um termo que geralmente os filhos usavam nos seus lares para se referir ao seu pai, no sentido de pai querido, pai amado. Isso nenhum judeu ousava fazer. Mas Jesus diz, agora vocês vão orar, meu pai querido, meu pai que está nos céus, meu Abba Pai. Eles agora iam compreender que mediante Cristo, eles seriam Deus como um pai. Mas agora eles podiam também pedir no nome de Jesus. E é por isso que no final da nossa oração, isso é fundamental, irmãos. Nós oramos ao Pai, confiando na obra e intercessão do Espírito, como Paulo diz, mas no final nós sempre dizemos, em nome de Jesus. Eles iam orar em nome de Jesus. E Jesus agora no versículo 24 conclui, veja o que ele diz, concluindo, ele diz assim, até agora nada tem despedido em meu nome. Eles nunca tinham orado dessa forma antes. Mas agora, pedi e recebereis para que a vossa alegria seja completa. Eles iam experimentar um outro tipo de alegria. A primeira alegria era a certeza que Jesus estava com eles. Ele estava vivo. E a tristeza ia sempre ser transformada em alegria, porque Jesus estava vivo. Mas a outra alegria é que Deus responderia às orações dele. Eles não estariam sozinhos. Jesus subiria ao Pai e ele dizia assim, é por isso que eu preciso partir. Eu estou com o Pai e agora vocês vão compreender isso. A alegria de vocês será completa, porque vocês vão pedir e Deus vai responder. O Pai vai responder às orações de vocês, em meu nome. E vocês vão se alegrar. Isso significa que Jesus está ensinando um princípio absoluto, que todas as vezes que nós oramos e pedimos em nome de Jesus, Deus vai dizer sim? Obviamente não. O próprio João, na sua epístola, o mesmo que escreveu o Evangelho, no capítulo 5, vai nos explicar isso. 1 João 5, por favor, abra sua Bíblia. No versículo 20, João nos explica, quando ele diz assim, também sabemos, desculpa, irmãos, 5, versículo 14. E esta é a confiança, 1 João 5,14, que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Obviamente existe uma vontade soberana de Deus.
Jesus não está entrando em todos os detalhes da oração, mas Jesus está dizendo, vocês vão experimentar a alegria de terem orações respondidas. Porque eu estou cuidando de vocês. Eu estou com vocês. Eu não vou abandonar vocês. E a alegria de vocês será, e eu acho bonito essa frase que Jesus diz, a alegria de vocês será completa. Porque eu vou continuar cuidando de vocês. Através dessas provisões de orações respondidas. É assim que Jesus mostra, meus irmãos, que Ele está vivo. Nós não enxergamos Ele, mas através das respostas às nossas orações, a nossa alegria é completa, porque Ele está vivo. Ele continua cuidando de nós. Portanto, o texto é muito simples. Em meio àquele momento de confusão sobre coisas profundas que Jesus está ensinando, Jesus ensina aos discípulos que o milagre da cruz e ressurreição transformaria a tristeza deles em alegria. É assim que Deus transforma a nossa tristeza em alegria. Não é que nós não vamos ter tristeza, mas nós temos a certeza que Cristo, aquele que é vivo e verdadeiro, está conosco nessa vida. E nós sabemos disso pelas inúmeras orações, pela certeza, pela comunhão que temos com Ele, pelas orações que Ele responde e o nosso coração se enche de alegria. E até mesmo nas tristezas profundas e sofrimento dessa vida, elas podem se transformar, sim, em momentos de alegria. Talvez você possa imaginar nessa manhã os inúmeros momentos de tristeza, de dor, de angústia que você enfrenta, ou esteja enfrentando, ou vai enfrentar. Mas o Senhor transforma esses atos momentos em momentos de alegria. Há uma história de um famoso evangelista, R.A. Torrey, e se escreve T-O-R-E-I-Y, né? Torrey. E há uma história verídica a respeito da vida dele. Obviamente, esse autor, eu não recomendo tudo que ele escreve, mas essa história, essa ilustração é interessante. E ele mesmo conta em seu diário quando ele perdeu a sua filha. A sua filha tinha 12 anos quando morreu de difteria. E ele então, juntamente com sua esposa, passam por um momento assim, de profundo abalo. E para piorar a situação, ele conta que o funeral foi realizado em um dia miserável, chuvoso, escuro. Parece que trazendo ainda mais gravidade à tristeza que estava instalada ao perder a sua filha amada. Ele então conta que quando eles estavam ali no funeral, chorando, observando a sua filha de 12 anos ser enterrada, a sua esposa olhou para ele e disse assim, eu estou tão feliz, que Elizabeth era o nome da menina, esteja com o Senhor e não naquele caixão. É isso que a sua esposa diz, em um lampejo de fé, diz assim, eu estou feliz nessa hora, porque eu sei que ela não está aí, ela está com Cristo. E ele então diz que aquelas palavras da sua esposa trouxeram consolo, mas no dia seguinte, enquanto ele caminhava, e quando ele voltou para casa, ele sentiu a ausência, a dor de perder um filho amado. E eu, como pastor, já acompanhei muitas pessoas que tiveram essa experiência de perder um filho querido. É uma dor muito grande. É como se o coração fosse perfurado, cortado, machucado. E ele então, em sua miséria, começou a gritar. Ele conta, oh Elizabeth, oh Elizabeth. Ele começa a gritar, de tristeza, de angústia, de sofrimento. Ele então conta o seguinte, abre aspas, e naquele momento, esta fonte, o Espírito Santo, que eu tinha em meu coração, irrompeu com um poder, como acho que nunca havia experimentado antes. E foi o momento mais alegre que já conheci em minha vida. Oh, quão maravilhosa é a alegria do Espírito Santo. É algo indizivelmente glorioso ter a sua alegria, não em coisas ao redor, nem mesmo em seus amigos mais queridos, nem mesmo em seus amigos mais queridos, em meus amigos mais queridos,
mas em ter dentro de você uma fonte sempre jorrando, 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 sempre jorrando, jorrando sobre todas as circunstâncias para a vida eterna. É isso que o Espírito Santo faz em nossa vida. Nessas horas tristes, não é que ele não ainda experimentasse a dor de perder uma filha, mas é que o Espírito traz esse poder transformador da ressurreição, do Cristo vivo, e aquela própria tristeza e sofrimento e lamento, Deus transforma em alegria. Isso nos faz lembrar das palavras do apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, enquanto ele estava preso: alegrai-vos no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. Meus irmãos, muitas vezes nós experimentamos confusão, por não entender os planos de Deus na história da redenção e nem na nossa vida. Deus tem um plano, uma história da redenção. E Deus também vai dirigindo a nossa vida dentro desse plano, e muitas vezes nós não compreendemos. E esse plano de Deus, quando nós lemos todo o Novo Testamento e o Antigo Testamento, há sempre um padrão, O êxodo, Deus nos liberta da escravidão, a peregrinação para a glória. Pode observar, toda a história do povo de Deus é marcada por êxodo, peregrinação e glória, e nós estamos hoje nessa peregrinação. Muitas vezes nós não entendemos o que é que Deus está fazendo no mundo, o que é que Deus está fazendo na minha vida, porque Ele está dirigindo a minha vida dessa forma, porque eu estou experimentando isso, porque a doença, porque a dor. Afinal de contas, eu sou um bom cristão, por que eu estou sofrendo? Nós experimentamos isso muitas vezes. A dificuldade de viver em um mundo caído, marcado pelo pecado, pela doença, pela enfermidade, pela morte. A tristeza é inevitável, mas a própria tristeza pode ser transformada em alegria. E é essa a grande lição desse texto, é a transformação da tristeza para a alegria. E isso se dá quando experimentamos o Cristo redivivo mediante o Espírito. É quando nós nos lembramos que há um Cristo vivo que nos salvou, de um Espírito que é o Consolador que habita em nós e que transforma esses momentos mais difíceis em alegria, e que se com uma mão Deus muitas vezes em sua providência permite que entremos em túneis de aflição, com a outra mão Ele está cuidando de nós e trazendo consolo e esperança. E aqueles que têm fé nesse Cristo ressurreto experimentam constantemente essas transformações, como a mulher grávida. Eles sabem disso. A matéria-prima para a alegria é o próprio sofrimento, é a própria tristeza. A própria tristeza é o meio usado por Deus para nos ensinar a experimentar uma alegria muito mais profunda que nós não conhecemos. Uma alegria que não tem a ver com circunstância. Uma alegria que não tem a ver com um tempo bom ou ruim, que não tem a ver com questões financeiras. Uma alegria que não tem a ver com questões familiares, mas a própria alegria da presença de Deus. É por isso que Paulo nos ensina que o fruto do Espírito é exatamente a alegria. A presença do Espírito produz em nós alegria. Enquanto nós estamos vivendo aqui, quanto mais perto nós vivemos de Deus, nós experimentamos alegria em todas as circunstâncias. Nós vamos experimentar a alegria completa nesse mundo, em certo sentido sim, porque nós sabemos que Deus está respondendo às nossas orações. Nós não estamos sozinhos. Há um Salvador que cuida de mim, que cuida de você. Mas a nossa alegria só estará completamente completa na glória, na eternidade. Quando o Senhor Jesus voltar e finalmente vamos experimentar a alegria total, plena. Nunca mais sofrimento, nunca mais morte, nunca mais dor. É por isso que a ceia do Senhor anuncia a morte do Senhor até que Ele venha. É uma mensagem para nós. Parafraseando as próprias palavras do Senhor Jesus, nós poderíamos dizer que hoje nós vivemos um momento onde um pouco e me verei pela fé. Nós vemos o Senhor pela fé. Mas um pouco mais e vocês vão me ver pessoalmente.
E essa é a esperança do cristão. Nós vamos vê-lo como ele é. João, que viu Cristo ressurreto, que viu Jesus subir aos céus, é isso que ele diz em sua epístola: nós haveremos de vê-lo como ele é. Essa é a nossa esperança. Aí finalmente toda a alegria estará completa. Enquanto nós estamos nesse mundo, irmãos, nós não entendemos a providência de Deus. Como Asaf diz no Salmo 77, versículo 19, e eu gosto muito desse versículo, infelizmente a atualizada, não tem uma boa tradução, mas uma tradução mais literal seria: o teu caminho estava no mar, e as tuas veredas nas águas poderosas, e as tuas pegadas não se conhecem. As pegadas de Deus são feitas no mar, não deixam rastro. Nós não compreendemos, não entendemos, não vemos, não percebemos, ficamos confusos com o agir dele. Mas ele está fazendo alguma coisa que nós não enxergamos. É por isso que o William Cooper, em sua música e poesia maravilhosa, Deus se move misteriosamente, ele diz exatamente isso, que Deus está no oculto a trabalhar, muito hábil, sem falhar, os seus desígnios faz valer, quão grande é o seu poder. Ó crentes que temeis a Deus, só nele confiai, por trás das nuvens negras vem o amor do vosso Pai. Nós não percebemos o agir de Deus, mas ele está conosco. Como Jesus transforma a alegria em tristeza em nossa vida, trazendo segurança através da sua pessoa, mediante o Espírito, nas horas mais difíceis e escuras dessa vida, nos lembrando que nós fazemos parte desse plano da redenção, nos garantindo que ele está com o Pai, respondendo às nossas orações, cuidando de nós, mesmo quando nós não entendemos os seus desígnios e planos. Se você é um crente verdadeiro, creia nisso nessa manhã. Se você está aqui e não é um cristão, se arrependa, porque você tem buscado uma alegria no lugar errado. Só há uma fonte de verdadeira alegria, é Cristo. E a minha oração é que você se arrependa e creia nesse Cristo que não está morto, que está vivo e que traz esperança a pecadores como eu e você. Creia nele, porque sem Jesus você experimentará sempre uma alegria efêmera, nunca a verdadeira. Se arrependa e creia nele. E para nós que somos cristãos, vamos sempre nos lembrar, a vida é marcada por tristezas e alegrias, mas em Cristo nós encontramos sempre, meus irmãos, a alegria perene, a alegria que nunca falha. Que Deus aplique essa palavra no nosso coração. Amém. Vamos orar. Bendito Deus, nós louvamos e exaltamos o teu nome. Obrigado pela tua palavra e pelo consolo e pela alegria que a tua presença traz ao nosso coração. E eu sei que em algum momento nós estamos experimentando tristeza e lamentos nesse mundo. E eu quero te pedir por aqueles que talvez nessa manhã estejam experimentando isso em suas vidas, confusos, que eles encontrem a alegria na tua presença, no cuidado do Senhor, na certeza, na esperança de que nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo, nem a vida, nem a morte, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nada pode nos separar. Que o Senhor traga essa esperança e que o teu Espírito nos lembre daquele momento glorioso que é descrito de forma simbólica em Apocalipse, onde o Senhor enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Bendito seja o teu nome, Senhor, por essa esperança viva que nós temos em Cristo. É em nome dele que nós oramos. Amém.